Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Você acordou bem, você está bem nesta linda manhã de segunda-feira. Glorificado seja o nome do Senhor, louvado e exaltado, o autor da aquele que nos libertou, aquele que pagou o preço dos nossos pecados. Louvado seja o nosso Senhor. Como vocês bem sabem, eu venho de novo aqui trazer mais uma palavra. Esta palavra vai edificar, motivar a nossa fé. Estamos vivendo dias difíceis, a palavra de Deus se cumprindo, o amor se esfriando, são tantas notícias ruins, mas o nosso Deus não mudou, o nosso Deus não muda. Ele é o mesmo de ontem, Ele continua fazendo suas maravilhas, Ele continua operando milagres, Ele continua restituindo. Você que crê, você que tem esse conceito no seu coração de que não é aquele que leva, mas sim aquele que faz. Eu quero ser nesta manhã um canal de Deus para a sua vida. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Provérbios, capítulo 15, logo no versículo 1, a palavra de Deus vai dizer assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Até aqui. Pai, tua palavra foi lida, te pedimos, Senhor, discernimento acerca desta palavra, porque declaramos, Pai, que não somos nada sem Ti, sem a Sua orientação, sem os Teus desígnios. Por isso, Senhor, no nome de Jesus, abra nosso entendimento e faça, Senhor, com que essa palavra fique impressa aqui no nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, amadas que me ouvem, às vezes palavras machucam tanto a gente, né? Às vezes as pessoas nos machucam, muitas das vezes usada pelo inimigo, e às vezes nem percebe, e muitas das vezes percebe, faz de propósito. Lembrando que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra os principados e potestades. É natural, tanto o homem quanto a mulher, reagir com raiva diante de uma afronta, diante de uma palavra dura. Tá em nós sermos reativos. É natural do ser humano, mas quando somos pessoas lavadas e remidas no sangue de Jesus, nós precisamos conter a nossa ira. Nós lemos que a palavra branda desvia o furor. E tem um velho ditado que diz que quando um não quer, dois não brigam. O servo de Deus, ele é convidado a ficar calado diante das afrontas. Eu quero ler com vocês uma meditação. E essa meditação vai dizer que o sábio Salomão fez uma declaração tão verdadeira que mesmo quando este princípio é aplicado por enganadores dissimulados, ele acaba por alcançar o seu propósito.
Não é fácil controlar os ânimos quando somos contrariados, ou quando alguém exaltadamente se dirige a nós, ainda que não tenhamos razão. Aí entra aquele ditado popular que eu falei com vocês, que quando um não quer, dois não brigam. Isso é muito verdadeiro na prática e tem se demonstrado ser muito útil para evitar contendas e manter bons relacionamentos e amizade. Um sábio pai orienta o seu filho adolescente dizendo: se você acabar entrando numa discussão, cale-se subitamente e espere. Não vai demorar muito, o seu oponente vai descobrir que é um tolo quem mantém um monólogo. No caso aqui, o pai estava querendo dizer para o filho deixar o seu oponente falando sozinho. Muitas das vezes é melhor ficarmos calados. Às vezes o silêncio grita muito mais forte que um rugido de um leão. Uma sábia e experiente mãe também orienta sua menina dizendo: latas vazias são sempre as mais barulhentas. Sejamos sábias em aplicar em nossa vida este inteligente conselho de Salomão, para que de nós se afaste o furor dos homens e a ira de Deus. Nós precisamos exercer o domínio próprio da nossa mente. E também é um mandamento de Deus, né? Exercermos o domínio sobre as nossas emoções. Então, eu me lembro que quando eu não era ainda convertida, era uma pessoa muito difícil de lidar, porque era daquelas, lembra, vocês já devem ter ouvido falar, eu era aquela pessoa, eu não levo desaforo para casa, e tudo eu tinha que responder à risca, e muitas das vezes partia para brigas desnecessárias, ofensas desnecessárias. E quando a gente conhece o autor e salvador de nossas vidas, não somos mais nós que lutamos nossas guerras. Ele é o Senhor dos Exércitos. A palavra Senhor dos Exércitos, ela aparece na Bíblia mais de 200 vezes. Isso quer dizer que Ele é o nosso general de guerra, Ele é o nosso Senhor dos Exércitos. Se você está diante de uma acusação, diante de alguma coisa que te deixa muito triste e que te deixa com vontade de cobrar, eu te convido a dominar as suas emoções, falar com Deus, entregar a Ele. E assim nós estaremos mostrando a Deus que nós queremos mudança. Nós não queremos mais permanecer aquelas pessoas que ouvem e retrucam, E muitas das vezes quando a gente retruca, nós falamos coisas que nós até não queríamos falar, mas um momento onde poderíamos ter esperado, termos nos mantido em silêncio, porque o Espírito Santo de Deus, ele fala no silêncio. Muitas coisas nós não entendemos, mas o Senhor, ele pode revelar ao nosso coração. Quando a nossa intimidade com Deus ela é estreita, o Senhor, ele vem e ele sana as nossas dúvidas que o mundo não consegue responder.
Nós sofremos porque às vezes estamos buscando respostas aonde elas não existem, ou aonde as pessoas não são sábias o suficiente para nos responder. Evangelista, o que você quer dizer com isso? Que o nosso Senhor é fonte de sabedoria. O nosso Senhor é a própria sabedoria. Todos aqueles que se achegam a Ele, todos aqueles que se deixam levar pelos desígnios do Pai, essas pessoas são mais bem-sucedidas. Nós vimos que Salomão foi o homem mais sábio de toda a terra. Salomão foi dotado de toda a inteligência, de toda a sabedoria, porque ele buscava no Senhor direção para as suas decisões. E o Senhor, Ele é fiel para satisfazer o desejo do nosso coração. A sabedoria, o conhecimento de Deus é mais valioso do que qualquer tesouro. E nós precisamos dessa sabedoria para lidarmos nos dias atuais. Dias atuais onde pessoas nos acusam, pessoas nos julgam, pessoas nos machucam, pessoas falam o que não deveria falar, agem como não deveria agir, mas é na palavra de Deus que nós vamos encontrar refrigério suficiente para não darmos ouvidos ao que o mundo diz, porque muitas das vezes nós nos entristecemos, nos abatemos e com isso nós buscamos doenças para o nosso corpo, porque a mágoa ela fica ali como uma batata podre, minando aquela água fétida e sujando o nosso coração. Nós precisamos colocar no altar do Senhor aquilo que nos magoou, aquilo que nos feriu, e sem nenhum furor, sem nenhuma ira, perdoar aquele que nos feriu, porque assim nós estaremos em paz com Deus. E essa paz, quando entregamos nossas petições na mão do Senhor, é essa paz que vai nos dar o direcionamento de como nós devemos proceder. Eu convido você nesta manhã a entregar no altar do Senhor, aqui no nosso quarto de guerra. Esse é o nosso momento com Deus. A gente já viu que o mundo vai nos ferir, o mundo vai nos acusar, o mundo vai se levantar contra nós. Pessoas às vezes usadas pelo inimigo, vão ser usadas para nos magoar, mas nós não fazemos menção a pessoas e ao mundo. Nós estamos alicerçados na rocha do Senhor, e é essa rocha que nos refrigera. São os desígnios do Senhor que prevalecem em nossos corações. Então não ouça as vozes de acusação, porque aquele que morreu na cruz por mim e por você, ele já nos libertou para que vivêssemos uma vida reta diante dele. Então nós não podemos guardar sentimentos que vão nos machucar e nos afastar de Deus. Eu convido você a orar comigo nesta manhã e entregar a Deus toda raiva, todo sentimento de mágoa, todo sentimento de tristeza. Eu convido você a colocar aquilo que você ouviu e que te feriu
profundamente e que você carrega aí no seu coração. Porque muitas das vezes as pessoas falam, nos machucam e elas mesmo nem estão preocupadas. Nós é que carregamos aquela palavra ali. E nós não precisamos carregar nada, porque o nosso Senhor já pagou o preço da nossa libertação naquela cruz. E nós somos livres. Nós somos livres. Nós não temos compromisso com o que as pessoas falam, mas nós temos compromisso com o nosso Deus de não carregar fardo que não seja nosso. Vamos entregar no altar do Senhor? Vamos falar com Deus neste momento. Pai querido, amado, bondoso, Tu que és, Senhor, o Deus da nossa vida, o Deus que nos redimiu, nos lavou e quer, Senhor, nos usar nesse tempo que se chama hoje para propagar o Teu amor, as Tuas maravilhas. Senhor, muito obrigada, Pai, por ter nos resgatado, por sermos livres hoje. E nada, Pai, não tem nenhuma condenação para as nossas vidas. Muito obrigada, Senhor Jesus, por ter levado o nosso fardo pesado, porque a Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor troca conosco o nosso fardo pesado e nos dá, Senhor, o Teu jugo leve, porque, Pai, são difíceis os dias atuais. Pessoas nos ferem, nos acusam, nos julgam. Senhor, elas nos julgam pelas nossas aparências, mas o Senhor é o Deus que nos conhece por dentro. Por isso, Senhor, nós estamos colocando aqui diante do Teu altar toda palavra de acusação, todo julgamento indevido feito da nossa pessoa. Todas aquelas palavras que vieram, meu Pai, para despertar em nós um furor, despertar em nós uma ira. Senhor, que nós venhamos ser prudentes, diligentes e não venhamos, meu Pai, retrucar da mesma maneira. Que nós possamos, meu Pai, buscar em Ti o sustento necessário para vencer as palavras de acusação, para vencer, meu Pai, tudo aquilo que dizem ao nosso respeito, muitas das vezes por não nos conhecer. Pai amado, nós Te entregamos, Pai, esse dia, essa semana, e Te pedimos, meu Pai, ser conosco essa semana. Abençoa, Senhor, o culto de logo mais. Abençoa, Senhor, os nossos dias, nossa casa, nossa parentela. Abençoa, Senhor, todos aqueles que conspiram, Pai, contra a nossa pessoa. Pessoas, meu Pai, que se levantam contra nós. Oh, Senhor, a Tua palavra diz que Tu és o Senhor, o nosso general de guerra, o nosso Senhor dos exércitos. Senhor, nós sabemos que estamos numa luta constante e diária, que os dias são difíceis, que as afrontas vêm, meu Pai, de todos os lados, mas nós queremos estar revestidos da Tua unção, do Teu poder, e revestidos, Senhor, na Tua palavra. Faça, Senhor, com que sejamos cada vez mais fortes na Tua palavra. Aviva, Senhor, a nossa fé a cada manhã. Esta, Senhor, é a nossa oração, o nosso desejo. Opera em nós, Senhor, a Tua bondade, a Tua misericórdia. Oh, Jesus, muito obrigada, Pai, muito obrigada, Filho, muito obrigada, Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém, amém e amém. Se você estava triste,
por alguma palavra, por alguma ira, por alguma raiz de amargura que estava no seu coração, eu confesso você, eu convido você a esquecer, a pedir a Deus o refrigério necessário, para que você não carregue esse fardo, porque esse fardo não é seu. O Senhor, Ele nos protege, nos guia. Não carregue fardo que não é seu. Fiquem com Deus. Compartilhe esse vídeo, toca no sininho, comenta lá, que assim que eu puder, eu respondo. Um dia, uma semana abençoada, no nome de Jesus.